Boa noite, amados irmãos. Boa noite, meus queridos irmãos que estão do outro lado nos acompanhando. O tema para nossa reflexão nessa noite é o que é necessário para crescer. A igreja relevante é uma igreja que sobressai. A igreja relevante é uma igreja que se destaca. Ser relevante é sobressair. É estar se destacando diante de tudo e de todos. Então, para nós sermos relevantes, nós precisamos crescer. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão, para a sua reflexão nessa noite é: o que é necessário, o que é preciso fazermos como igreja, o que é preciso fazermos como pessoas, como indivíduo, o que é preciso fazermos como família, o que é preciso fazermos como empresa ou qualquer coisa para crescermos. Isso aplica em todos os aspectos, em toda a área da nossa vida, porém nós estamos focando e voltando isso no contexto eclesiástico, igreja. O que é preciso fazer, o que é necessário fazer, o que tem que ser feito ou o que deve ser feito para nós crescermos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Ele diz assim, eu estou com a nova versão transformadora: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, não século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque Tu estás no nosso meio. Tu tens prazer nisso. Por isso o Senhor não escolheu outro lugar para habitar a não ser no nosso coração. Obrigado, Pai, por Tua graça que nos alcançou. E obrigado porque, como Deus, como Pai, o Senhor constantemente vem ao nosso encontro para nos fazer sentir a Sua presença, para cuidar de nós. E como a Sua igreja, a Tua palavra nos garante que o Senhor edificará a Sua igreja e as portas do inferno contra ela não prevalecem. Nós não queremos ver os que os nossos olhos estão vendo, mas nós queremos enxergar com os olhos da fé que o Senhor é Deus que continua governando, agindo por meio desta igreja, através da liderança da pessoa do irmão Júnior e de outros irmãos que aqui participam. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deu. Obrigado por seres oniscientes, nos conhece. Obrigado porque és todo poderoso, podes suprir, tens poder suficiente para fazer soma total de todas as coisas. Ninguém debaixo do céu, ninguém acima do céu, ninguém no inferno pode impedi-lo, pode coagi-lo de fazer ao contrário a sua vontade. Por isso sabemos que a tua vontade irá cumprir. Os planos do Senhor para esta igreja irá se cumprir. Por isso o Senhor estará trabalhando para que isso aconteça. Em nome de Jesus oramos para que o Senhor quebre tudo o que é comodidade da nossa carne, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para que possamos estar livres para o teu domínio, para que a nossa vida seja totalmente dominada, subjugada pelo Senhor através do teu Santo Espírito. Fale conosco nessa noite mais uma vez, por meio da tua santa e bendita palavra, em nome do nosso querido, amado e precioso Salvador Jesus, que nós te agradecemos e encomendamos as nossas vidas nas tuas mãos. Amém. Amém. Então, irmão, nosso tema é o que é necessário para crescer, certo? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós nessa noite. Certamente todos aqui já ouviram falar sobre o Alexandre o Grande. Esse homem, ele dominou o mundo. Eu penso que enquanto existir a história, esse líder será lembrado. A pergunta que eu tenho para você pensar é: esse homem era cristão? Será que ele buscava Deus? Todas as vezes que ele saía para uma conquista, será que ele buscava Deus?
Como esse homem conseguiu dominar o mundo? Como esse homem conseguiu influenciar o mundo? Será que ele lia a Bíblia? Qual é a ferramenta que ele usou? Eu gostaria que você pensasse nisso. Pense bastante nisso, porque durante a nossa conversa, a nossa reflexão, nós vamos chegar a essa resposta. Eu quero contar uma história para os irmãos, para nos ajudar a entender o que é preciso, o que nós precisamos para ser relevante, o que é necessário para nós crescermos como pessoa, como igreja e como indivíduo. Certa vez, o exército americano estava enfrentando uma guerra contra os Afeganistão. E eles fizeram tudo o que podiam. Eles tentaram de todas as formas, usando todas as armas, todas as forças, mas eles perceberam que nada estava dando resultado. Depois, o comandante do exército, ele foi analisar e ele então começou a pensar o que estava acontecendo, por que tudo estava dando errado. Então eles chegaram a uma conclusão muito simples. Você não pode vencer uma guerra se não mudar uma cultura. A primeira conclusão, eles chegaram, você não pode mudar uma guerra se você não mudar uma cultura. E para mudar uma cultura, você necessariamente precisa mudar mentalidade. E é interessante que o que Alexandre Grande usou para conquistar o mundo é a cultura grega. Ele não apenas usou forças do braço, a arma física, mas ele usou muito do seu intelecto. E o grego dominou o mundo através da sua filosofia. E esse homem, ele era um estrategista, ele era um analista, ele pensava, ele calculava as coisas. Ele sabia que a força de qualquer resultado está no planejamento. Esse homem sabia disso. Então, ele procurou sempre transformar a forma de pensar, a forma de lutar dos seus soldados. O que estava acontecendo no Afeganistão? Enquanto eles estavam lutando, os soldados do Afeganistão, homens, já haviam morrido bastante. Só que as mulheres árabes, muçulmanas, elas usam véu. E dificilmente você vai saber que quem está na frente de guerra é uma mulher. Porque todo mundo está lá de véu e você está combatendo sem saber. Eles então ficaram a saber que estavam combatendo agora contra mulheres. Ou seja, a força que eles estavam a lutar com ele agora já não era mais masculina, era feminino. E presta atenção, lutar com um homem, você apenas está lutando com um homem que tem um propósito de defender sua nação. Lutar com uma mulher era outra realidade. A mulher ela estava lutando não para defender uma nação. Para uma mulher árabe, para uma mulher afeganistã, ela estava lutando contra uma violência terrível, porque ela havia perdido seu marido. E perder marido significa perder sustento. Perder marido significa dizer que ela dificilmente vai casar com outro homem, porque na cultura muçulmana, uma mulher, por isso que existe até hoje, né, aquela lei de levirato. Quando você morre, a viúva, para não ficar solteira, para não ter como, para não ficar ali passando mal, então, o irmão do marido, do falecido, tem que assumir ela. Porque numa cultura como isso, uma mulher que já estava com outro homem e tem muitos filhos, dificilmente se casa novamente. Então observa, as mulheres que estavam enfrentando aquele soldado naquele momento, elas estavam com uma raiva violenta. E aí eles então perceberam que quem que eles tinham que colocar à frente de guerra, sabe era quem? Eles voltaram, treinaram também mulheres e levaram mulheres para combater contra as mulheres. E as mulheres que foram ali para a guerra, elas começaram a usar exatamente comunicação
começaram a conversar, tentando mudar a mentalidade dessas mulheres, fazê-las entender que o problema não estava nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estava lá para causar problema, mas foi lá exatamente para trazer liberdade para o país. Só que os homens não conseguiam penetrar, mas as mulheres conseguiram comunicar e a guerra então acabou e a coisa cessou. Ou seja, eles estavam combatendo uma guerra usando o quê? Arma errada. Às vezes, nós não temos resultado como igreja, porque nós estamos combatendo uma guerra, mas nós não estamos usando a arma certa. Então, o que é necessário para crescer? A chave do crescimento chama mudança, em todo aspecto. Mudança. Presta atenção. Você não pode vencer uma guerra usando arma errada. Nós não podemos vencer guerra usando arma errada. Você não pode vencer uma guerra usando metodologia errada. Você não pode vencer uma guerra se antes você não morrer pelas coisas que ficou para trás. Não se pode vencer uma guerra se você não morrer pelas coisas que ficaram para trás. Não dá para você ir para a guerra pensar no seu carro. Não dá para você ir para a guerra e ficar pensando, não, lá na guerra você tem que se focar, você tem que concentrar no inimigo. O que ficou para trás, você deixa lá. E agora, você está no combate. Não se pode ir para a guerra sem antes morrer. É preciso morrer para combater-se bem na guerra. Eu lembro que lá no Peniel, enquanto nós estudávamos, um colega estava fazendo trabalho e ele estava com medo de sujar. E ele estava com uma calça muito boa. Aí, o líder de trabalho, o nosso chefe lá da escola, ele chegou, ele disse assim, para trabalho, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nunca saiam de vossa casa para vir trabalhar com roupa que não seja roupa adequada. Cuidar para a sua roupa não manchar. Mas quando a roupa é a roupa certa para o trabalho, você não está preocupado se vai cair óleo, se vai cair lama, o que vai cair, porque você está equipado para trabalhar. Então, seu foco está no trabalho. Então, você precisa ter ferramenta certa, ter arma certa para você se focar. Então, é necessário deixar as coisas que nos atrapalham para trás, para nós depois combatermos. Não se pode entrar numa guerra antes de morrer para algumas coisas. Todo soldado que sai para uma guerra, ele sai decidido para uma coisa. Ele já foi disposto para morrer. Se ele voltar para casa, graças a Deus, vale a pena. Mas a vida dele é o que menos se importa. Um dos soldados mais bem preparados do mundo é a tropa de SWAT. E no SWAT, a maior garantia de um colega é o seu colega. Um soldado do SWAT, quando ele sai, ele não preocupa com as suas costas, porque ele sabe que nas costas dele ele tem 2 olhos. E sabe quem é o olho dele? É o seu colega. Por isso ele não tem medo de enfrentar o inimigo, porque ele acredita que por detrás dele há uma segurança. Então observa que para você caminhar, para você andar, você precisa ter clareza do que você está fazendo. É necessário mudança se você deseja crescer. É necessário mudança se a igreja deseja crescer. É necessário mudança se você quer que a sua família mude. É necessário mudança se você quer qualquer prosperidade na sua vida. Um outro aspecto que é muito importante. Você não pode vencer uma guerra se você não estiver engajado, se você não estiver convencido que essa atitude é a melhor coisa que você está fazendo para o seu país, para a sua família.
Você acredita que indo para essa guerra, que combatendo essa guerra, você vai deixar o mundo melhor para outras pessoas? Você vai deixar o mundo melhor para os seus filhos? Você tem que estar engajado, você tem que acreditar que a causa na qual você se envolveu é uma causa que vale a pena. Quando você tiver que colocar algo na balança, o que pesa mais é a causa. Se você não entender isso, não há crescimento. E quando trata da igreja, nós precisamos entender esses aspectos. Queremos andar com Deus, mas também queremos andar com as nossas coisas, com o mundo e com tanta coisa. E diante da balança, não há um peso. E você não consegue andar. É preciso estar engajado, comprometido. É preciso ter clareza que o que você faz vale a pena a sua vida. É por isso o soldado vai para a guerra. Porque você acredita que você está fazendo o melhor para o mundo. E quando essa consciência for real na sua mente, no seu coração, o segundo ponto faz toda a diferença. Não se ganha uma guerra se você não estiver disposto a pagar o preço da rejeição e da humilhação. Você suporta o seu patrão, você suporta seu colega no trabalho, porque você sabe que com esse trabalho você sustenta a sua casa. Você paga o preço da humilhação muitas vezes, você paga o preço da rejeição muitas vezes, porque você tem certeza que vale a pena. Você não diz assim, sabe, estão a me encher saco, eu não suporto, eu vou largar isso aqui, vou chutar o balde, e dane-se. Não, você não faz isso. Você não faz isso. Porque o seu engajamento é sua família. O seu engajamento é o seu salário. Qual é o seu engajamento para a igreja de Deus? Aí é que está o problema. Você perdeu o engajamento. Você perdeu o foco. Não tem como crescer. Não tem como crescer. Preste atenção. Para que os soldados tenham condições perfeitas para viver essas realidades que nós aqui citamos, para que os soldados tenham condições perfeitas para viverem todas essas realidades que eu aqui acabei de citar, é preciso haver um treinamento. É preciso fazer vários alinhamentos, para que de fato eles não percam o foco. Porque pode ter bom planejamento, eles podem até ter um propósito. Eles podem até ter propósito. Eles podem até estabelecer meta, mas podem perder o foco se não estiverem bem alinhados. O que acontece? Eu acredito que nós temos um propósito como igreja. Nós falamos nosso propósito é glorificar a Deus. Nosso propósito é servir a Deus. Nós até estabelecemos metas. Ou esse ano vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo. Nós estabelecemos metas. Mas o que nós percebemos é que todos os propósitos e metas que nós temos, se você tem ideia, cerca de, eu não tenho bem a certeza agora nos dados, mas vou chutar. Depois, quando eu lembrar, eu posso passar para os irmãos. Mas cerca de 80% das igrejas não terminam o que começa. Começa o evangelismo ali, pá, começa aquilo lá, pá, começa aquilo lá, pá, começa aquilo lá, pá. Tem propósito, estabelece metas, mas depois perde foco. Nem sabe por que ia fazer aquilo, nem sabe por que está fazendo, e assim. Por quê? Falta alinhamento. O que é preciso para crescer? É preciso mudança. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Nós somos uma unidade que se estabelece no mundo a partir de 3 aspectos. Eu e você, nós somos uma unidade. Só que para nós estabelecermos na vida e ter sucesso, existem 3 aspectos que precisam ser considerados e não pode ser ignorado. O aspecto físico, o aspecto emocional e o aspecto
espiritual. E dentro desses 3 aspectos, nós vamos dividir durante as quartas-feiras, vamos entender isso. Nós temos 4 capacidades. Nós temos a capacidade espiritual, que é uma força, é uma inteligência que Deus nos deu. Nós temos a capacidade emocional, que é uma força, é uma inteligência que Deus nos deu. Nós temos a capacidade intelectual, que é uma força, é uma inteligência que Deus nos deu. E nós temos a capacidade física, que é uma força e é uma inteligência que Deus nos deu. Infelizmente, como igreja, nós alinhamos a parte espiritual. E a pergunta que fica, como está a vida emocional? Como está a vida física? Como é que está essa habilidade, essa capacidade física? E como é que está essa capacidade intelectual, essa inteligência intelectual? Como está isso? Isso aí é uma grande deficiência. E para sermos uma igreja relevante, nós precisamos entender esses aspectos. A Bíblia nos diz em Romanos, texto que nós lemos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gostaria de fazer umas 3 perguntas para os irmãos. Eu gostaria de fazer umas 3 perguntas para os irmãos. Primeira pergunta: o que Deus quer nos dizer com renovação da mente? Por que Deus deixa essa orientação, esse princípio, essa exortação para nós? O que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos dizer com a renovação da mente? Mas observa, ele disse: para vocês transformarem, depende da vossa transformação mental. Transformai-vos, observa, transformai-vos, é o desejo de Deus. Ali ele coloca e apresenta a condição. Como eu transformo como cristão? Ele fala, essa transformação só acontece com o quê? Renovação da mente. Transformai-vos, mas como? Pela renovação da mente. A segunda pergunta é: como se renova a mente? E a terceira pergunta: de que mente Deus está falando? Será o nosso cérebro? De que mente Deus está falando? Será o meu cérebro? Será a nossa cabeça? Então isso é uma exortação muito importante. Sabe, irmãos, você precisa entender algo que você ainda talvez não entendeu. Nós estamos aqui nessa noite. Estamos a estudar a Bíblia. Beleza? Só que vamos para casa. Guardamos nossa Bíblia lá em casa. A gente não estuda a Bíblia durante a semana. A gente não ora durante a semana. E aí o que acontece? Ouvi a palavra de Deus, vim para a igreja, tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas a minha mente não renova porque o Espírito Santo está dentro de mim. Presta atenção, sua mente e sua vida não transforma porque o Espírito Santo está dentro de você. Não é assim. Transformai-vos. É você que tem que buscar essa transformação, pela renovação da mente. O Espírito Santo está dentro de você. Se você não estudar a Bíblia, o Espírito Santo não vai estudar para você. Se você não orar, o Espírito Santo não vai orar por você. Como é que está a sua mente? Observa que nesse aspecto, Deus não está falando apenas de um aspecto do seu ser, apenas do seu espírito humano.
Mas ele está a falar que você precisa renovar outra coisa. Você precisa alimentar também outro aspecto da sua vida. Como renova a mente? Como nós podemos crescer? Como vai haver mudança? Como podemos ser relevantes se nós não renovamos a nossa mente? E então, Paulo, quando fala transformai-vos pela renovação da vossa mente, a ideia aqui é mudar de forma, é buscar uma restauração completa. Quando Cristo morre na cruz, ele vem restaurar aquilo que Deus havia perdido, a nossa comunhão, trazer-nos novamente para Deus. Certo? E agora, através da palavra, o Espírito Santo vai fazer uma obra de transformação completa, de uma mudança completa, de metanoia. Para isso eu preciso entender que para haver mudança, para haver crescimento, eu preciso usar ferramentas certas. Eu preciso usar metodologias certas. Eu preciso morrer para as coisas deste mundo. Porque na guerra eu não tenho tempo para pensar mais nessas coisas. Eu preciso exatamente entender que existe responsabilidade da minha parte. Algumas observações muito importantes aqui. Deus não vai fazer essa mudança. A mudança é feita por meio da aplicação sua, dia a dia, através da oração e do estudo da palavra de Deus e da prática constante da palavra de Deus. Não é Deus que faz essa mudança em nós. É nós, buscando a Deus por meio da sua palavra, que nós seremos libertados e transformados. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e ela tem poder por si só de te libertar. Pensar que ser crente é vir para a igreja toda quarta-feira, não vai fazer essa igreja ser uma igreja relevante. Pensar que ser crente é vir para a igreja todos os domingos, não vai fazer essa igreja ser uma igreja relevante. Pensar que ser crente é pensar em você e esquecer do seu irmão, não vai fazer essa igreja ser uma igreja relevante. Pensar que ser crente, meu irmão, não é assim. É transformai-vos. E renovação significa o quê? Algo contínuo, todos os dias. Algo contínuo. E ele vai dizer que o resultado que isso vai gerar em nós é experimentarmos a vontade de Deus. Se nós buscamos essa transformação, Deus, por que Deus não vai fazer nenhuma transformação em você? Porque Deus já te deu a palavra, já te deu o Espírito Santo. Ele já te deu tudo para te transformar. Se você não está sendo transformado, se a igreja não está sendo transformada, Deus não tem culpa nenhuma com isso. Você vive a vida que você merece. Deus não tem absolutamente nada com isso. E não fica a orar a Deus para as coisas que você não deve orar. Não ora por crescimento se você não renova a sua mente. Não ora por crescimento se você não está se transformando por meio da renovação da palavra de Deus. Porque Deus já te deu algo que é suficientemente capaz de transformar sua vida. É como aquela história que se conta que um filho ia viajando e mãe sabia que ele não gostava de ler a Bíblia, a mãe colocou uma nota de $100 no meio da Bíblia e disse, filho, lê Tiago capítulo tal. E ele liga, mãe, a senhora não mandou de eu esse mês. Aí a mãe disse, filho, você leu Tiago, mãe, eu li, mas não está resolvendo nada. Então, mãe, então filho, volta a ler. Fala, eu preciso de dinheiro, minha mãe me manda ler Tiago capítulo 4, não sei. Aí ele não lê a Bíblia. E aí outro mês ele está sem dinheiro, e mãe não manda dinheiro para ele, porque mãe sabe que ele não tem dinheiro porque ele não quer. Mãe fala, filho, mas você leu Tiago capítulo 4? Fala, mãe, eu já falei à senhora que eu leio a Bíblia todo dia e não está resolvendo o meu problema, mãe. Mas o dinheiro estava no meio da Bíblia. A mãe dele não ia mandar dinheiro para ele, porque o dinheiro para ele viver, mãe já havia dado a ele. Ele simplesmente precisava fazer o quê? Abrir a Bíblia e pegar o dinheiro. Era simples. Meu irmão, presta atenção. Deus não tem tempo lá no céu para vir aqui na terra e falar assim, ô Edmilson, você está a orar para crescimento, meu filho? Agora eu vou fazer
Não, Deus não faz voodoo, mano. Você tem que ler a Bíblia. É você que tem que buscar, é você que... A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação. É uma constante. Presta atenção. Deus não vai te fazer crescer porque você está orando. Deus vai te fazer crescer se você está orando e está estudando a Bíblia. Deus não vai te fazer crescer porque você está estudando a Bíblia. Deus vai te fazer crescer se você está orando, está estudando a Bíblia, está aplicando a Bíblia. Porque não adianta você estudar e saber, não, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, mas aquilo que aquele irmão fez, Deus me perdoa porque esse mandamento não é para mim. Ué, tudo bem, mas continua sem $100. Continua sem crescimento. Ah, Senhor, eu não consigo, eu já fiz tudo, não consigo resolver esse problema. Continua com o seu problema. Eu converso com muitas pessoas, dia a dia, todos os dias. E eu falo a algumas pessoas, você fez tal coisa, eu falo, meu irmão, não tem que chorar. Não tem que chorar, continua na sua miséria. Você ama a miséria? Você ama a desgraça? Vive. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Bem, irmão, então a mente aqui, para nós concluirmos, inclui ou envolve 3 dimensões. Presta atenção. A mente envolve, primeiro, a faculdade de perceber e de entender. A mente que ele está falando aqui primeiro é você deixar ser renovado pela palavra de Deus, ser treinado pela palavra de Deus, até que você comece a ter sensibilidade, a capacidade de perceber, a capacidade de entender a vontade de Deus, porque ele diz que renova pela transformação da sua mente para que você experimente qual seja boa, agradável a vontade de Deus. Ah, eu estou com problema conjugal. Estuda a respeito disso, aprende a respeito disso, treina a respeito disso. Porque é através desse processo que você vai experimentar e você vai compreender a vontade de Deus para esse assunto. Você vai dizer, top, a vontade de Deus de fato é boa, a vontade de Deus de fato é agradável. Não é porque você é crente, meu irmão, que teu casamento vai ser filé, não. Não é assim. Não adianta, irmão Júnior e Léa, juntar 10 irmãos, orar na cabeça de vocês, porque não vai resolver. Não vai resolver. Agora, se você cooperar, vai resolver. Então é a capacidade, a mudança de mente. Deus quer que você tenha a capacidade de perceber a vontade de Deus, que você tenha a capacidade de compreender a vontade de Deus. Assim você vai tornar uma igreja relevante. Assim nós vamos tornar uma igreja relevante. Aquele comandante do exército americano, ele tinha que parar, analisar, estudar, tinha que entender o que está acontecendo, tinha que compreender o que está acontecendo, para depois ele conseguir agir. É necessário. Então olha só o que a Bíblia fala. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, em primeiro lugar, essa mente envolve a faculdade, a capacidade de perceber e de entender. Segundo lugar, a habilidade de sentir. Habilidade de sentir. Gente, tem muita gente fria para as coisas de Deus. Não tem percepção nenhuma. Sentir. Sabe por quê? Que nós não estamos engajados. Lembra quando nós falamos lá de engajamento? O cara, para ir para a luta e morrer, ele tem que estar engajado. Ele tem que entender que aquilo que ele está fazendo vale mais que todas as coisas. Ele foi mudado a tal ponto que ele está convicto que vale a pena ele morrer, porque isso aqui vai ser bom para a família dele, vai deixar um melhor mundo para os filhos dele, vai ser melhor para o seu país. Engajamento. O sentimento, a vontade, a entrega, a emoção, o desejo. Gente, o crente não tem alegria de cantar, o crente não tem alegria de estar na igreja, o crente não tem alegria de evangelizar. O crente está apagado. Por quê? Você não é apenas um ser espiritual, você também tem uma alma. Você também tem um corpo. Então essa mente, ele está falando de toda essa capacidade, dessa dimensão espiritual, dessa dimensão física e dessa dimensão emocional.
É tudo isso, junto, em harmonia, é que faz Deus ser glorificado através de nós. É o intelecto estando ativo, o seu cérebro é muito criativo. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser usado. Quanto mais leitura, quanto mais prática, quanto mais exercício, ele cresce mais. Você vai ser mais usado por Deus. O limite de Deus te usar é até onde você deixar. Meu irmão, se você sabe um versículo da Bíblia, amém, Deus só vai usar isso aqui, Ele não vai fazer outro milagre. Cuidado com essa paranoia de interpretar mal a Bíblia, de que, não, quando nós estamos diante das pessoas, Deus vai nos dar palavra. Verdade, nós estuda a Bíblia e diante das pessoas, Deus vai dar você palavra. Essas coisas que a gente vê agora, a pessoa fala dom de língua, depois quando você fala ele fala, não, eu não sei o que falei. O Espírito Santo gera amnésia. Cuidado com essas brincadeiras. De um lado nós temos uma brincadeira extrema, e do outro lado nós temos igreja que somos nós, que estamos aqui, não. Irmão, o Espírito Santo vai me dar palavra. Você leu a Bíblia hoje? Não leu. Mas o Espírito Santo vai te dar palavra onde, mano? A não ser que você vai inventar versículo e dizer que o Espírito Santo vai te dar. Não é assim. Nós queremos ser uma igreja relevante, e nós estamos vazios. Nós não conseguimos ajudar um irmão na sua luta, na sua dor. Nós não conseguimos entender muitas coisas à nossa volta. Nós não temos a percepção do mover do Espírito Santo. Não vai acontecer nada. Pode ler a Bíblia todos os dias. Não vai, porque não é assim. Renovação. E o terceiro aspecto é a capacidade de julgar. É a capacidade realmente de determinar. Isso aqui vem pela dimensão espiritual. Então observa, essa mente ele não está a falar do seu cérebro, ele está a falar do homem inteiro, completo. E olha uma coisa incrível, diz a Bíblia, eu vou só citar para os irmãos, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz que o mesmo Deus vos santifica em tudo, em todo o vosso corpo, alma, espírito, seja conservados, íntegro, inteiro, até onde? Até a vinda do Senhor. Deus não está preocupado com apenas a sua vida espiritual. Deus está preocupado com você, como Ele criou. Com a alma, com o espírito e com o corpo. E esses três aspectos precisam estar em harmonia. Para você entender o propósito de Deus, para você viver o propósito de Deus, para você experimentar o propósito de Deus e para você ser relevante. O grande inimigo de renovação é conformar com este mundo. O grande inimigo da renovação da mente, o grande inimigo da renovação espiritual, o grande inimigo da renovação da igreja é conformar-se com este mundo. Você já se conformou com o mundo e não sabe. Essa é a verdade. Você que diz ser igreja, que está me vendo através do Facebook, que está aqui assentado nessa noite, já se conformou com o mundo e não sabe. Você não sabe que Deus te vê como um hipócrita ou como uma hipócrita, porque você diz ser crente e ama a Deus, mas não lê a Bíblia, você não ama a Deus coisa nenhuma. Você diz ser crente e ama a Deus e ama a sua igreja, você não está preocupado com o crescimento da sua igreja, você não está nem aí. Há muitas coisas que simplesmente te faz não estar aqui essa noite e que não tem nenhuma importância para você. Deus sabe dessas coisas. Você já se conformou com um sistema que você perdeu a capacidade de perceber o pecado, o mal. Você perdeu a sensibilidade de sentir e ouvir Deus. E você perdeu a capacidade de julgar o certo e errado. Você percebe? A mudança é necessário para crescer. Se nós queremos crescer, nós precisamos sair daqui hoje, decididos, a fazer como aquele comandante americano. Parar e pensar, por que não está dando certo? O que precisa mudar? Mas ter coragem, ter ousadia para mudar. Certo, irmãos? A obra do Espírito Santo começa primeiramente com entendimento. Ela efetua
com a vontade, com o desejo. E ela nos afeta em todo o nosso ser, até que há uma mudança num todo, em semelhança a Deus, tanto no conhecimento da sua vontade, como na justiça e na santidade. Deus quer que nós sejamos transformados. Observa então o que levou Alexandre o Grande a conquistar o mundo. É porque ele usou muito do aspecto intelectual, emocional, do seu ser e dos seus soldados. Ele não tinha nem lado espiritual, ele não tinha essa comunhão com Deus. Mas ele conseguiu. É preciso você entender e se cuidar por inteiro. E na próxima semana nós continuamos falando então sobre um assunto que é muito importante, que tem tudo a ver com aquilo que falamos hoje e que tem tudo a ver com aquilo que estamos falando, que nosso alvo é exatamente que nós sejamos uma igreja relevante. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama. Obrigado porque nós temos conhecimento extraordinário da sua vontade, na sua palavra. E nós percebemos que as pessoas ímpias que não te conhecem hoje, usam muito o aspecto emocional, a mente, para experimentar coisas grandiosas dessa vida. E a tua palavra já foi escrita há milhões de anos atrás e traz a nós essa exortação, essa verdade do poder, da necessidade que temos de buscarmos mudança, de renovarmos em todos os aspectos, em todo sentido. Deus, nós oramos para que o Senhor toque as nossas vidas, que nós voltamos a ter a capacidade de perceber, de entender, que nós voltamos a ter a capacidade de sentir, que nós voltamos a ter a capacidade de julgar as coisas, que não vivamos, Pai, conformando com este século. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos as nossas vidas, nós precisamos de Ti. Obrigado por sua compaixão, obrigado por seu amor constante, obrigado, Senhor, pela Tua presença mais uma vez aqui neste lugar. Obrigado, Pai, nós Te amamos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, nós Te admiramos, porque Tu és fantástico. Obrigado, Pai, porque Tu és muito bom. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém.